Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 223, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema, Tratamento das Obsessões. Nós já gravamos 3 vídeos anteriores a respeito desse tema, mas esse tema ele é tão extenso que se fôssemos falar um pouco mais a respeito, ficaríamos aqui apenas comentando o que nós conhecemos e deixando de lado a matéria de Sueli, de forma que esse não é o propósito. Pois Emmanuel, no livro Pão Nosso, aqui, né, Sueli, ela retirou um trechinho de Emmanuel. Emmanuel, ele diz assim: o tratamento de obsessões não é trabalho excêntrico. Quer dizer, excêntrico é bizarro, esdrúxulo, outro. Não tem nada de mirabolante, né? Excêntrico. Não tem nada de bizarro, não tem nada de esdrúxulo, não tem nada de mirabolante. Então, o tratamento de obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Como já dissemos nos vídeos anteriores, Vó, ela nos deixou uma mensagem pequenininha, né? Eu já li nos vídeos anteriores, mas eu vou reler novamente. Pois Vó nos disse assim: Nosso Senhor Jesus Cristo iniciou e continua sendo o maior dentre todos os psicoterapeutas que o mundo já teve conhecimento. Isso significa que ele é o antídoto das nossas más predisposições. Olha só que mensagem profunda de Vó. Porque se nós pararmos para analisar, de fato, só com a vinda de Jesus à Terra, a nosso meio, daquele momento para cá, do Cristo para cá, é que a humanidade, é que todos nós passamos a ter conhecimento dos métodos de autodesobsessão.
nós podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é, dentre todos, o maior desobsidiador. Olha só para você ver. Alonga até um pouco mais esse termo, né? Desobsidiador. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é a lei do amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer assim, na condição da lei do amor, o amor remonta às causas. Porque ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É necessário perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa. De forma que, antes do Cristo, a humanidade desconhecia fórmulas de desobsidiar. Fórmulas estas trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, desconhecidas antes dele. Só com a vinda do Cristo, de lá para cá, que nós, na condição de seres em processo de evolução, passamos a ter conhecimento desse antídoto, do alto amor, do perdão, da fraternidade, da solidariedade. É preciso entender que antes de Jesus desconhecíamos os desígnios de Deus, desconhecíamos as leis de Deus. E a autodesobsessão, o desobsidiar, encontra-se nas leis de Deus. Porque todo aquele que pratica as leis de Deus, além dele não obsidiar, também não é obsidiado. Além dele não influenciar, também deixa de ser influenciado. E ao mesmo tempo, todo aquele que amealha os desígnios de Deus, o conhecimento de Deus, ele respeita, ele ama, ele trabalha hoje procurando ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Quem tem conhecimento dos desígnios de Deus, das leis de Deus, ele vive em prol da autorrealização.
reforma. E, ao mesmo tempo, auxiliando todos aqueles à sua volta, para que também se melhorem. Mas é preciso entender que tudo isto nós só viemos a ter conhecimento a partir do momento em que nosso Senhor Jesus Cristo pisa a terra. Pisa aqui na terra há 2000 anos atrás. Antes, podemos dizer que se tínhamos conhecimento dos desígnios de Deus, hauridos em outros planetas, em outras dimensões, se justamente degradados para a Terra fomos, porque lá nós infringimos as leis de Deus. E dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao nosso encontro, ao encontro dos degredados de outras pátrias, reforçar em nós tudo aquilo que em partes já sabíamos, por termos amealhado em outras pátrias, mas que por termos desrespeitado, achávamos que viveríamos ao relento aqui na terra, pois o Cristo veio e procurou reforçar as leis de Deus no nosso eu, justamente para nos garantir que Deus tanto faz aqui quanto em outras dimensões, em outras galáxias, em outros universos, em outros sóis, estrelas, nebulosas, é o mesmo Deus. É o mesmo inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E que não deveríamos ignorar que as mesmas leis em todos os lugares que citamos rege da mesma forma aqui. Porque as leis de Deus, elas são únicas em todo o universo, que não tem princípio
e que não tem fim. As leis são uma só. A lei de amor é uma só. A lei do perdão é uma só. Não pensemos que, ao mudarmos para o planeta Júpiter, que lá as leis de Deus são diferentes das leis de Deus aqui da Terra, que não. São uma só. Deus é o majestoso, é o magnânimo. Como já dissemos, primeira questão do Livro dos Espíritos, questão de número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Pois o Cristo veio há 2000 anos atrás reforçar tudo isso. Como se dissesse: as leis de meu Pai são uma só, por todo o universo. Desobedeceu em outras pátrias, mas é bom que se conscientize-se de que as leis do meu Pai em outras pátrias são as mesmas que regem essa pátria, esse planeta. De forma, desculpe, de forma que a vinda do Cristo praticamente libertou a humanidade desse estado de ignorância. E aqueles que não tinham valor nenhum passaram a ter valor. Aqueles que não eram respeitados passaram a ser respeitados. Aqueles ignorados passaram a ser amados. Aqueles que eram considerados bruxos, obviamente, todos tiveram conhecimento, todos aprenderam que não havia bruxaria nenhuma, feitiçaria nenhuma, não havia sobrenatural nenhum, não havia milagres nenhum, e sim uma lei natural na evolução do ser. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo é o primeiro e o único ser que desobsidia toda a humanidade, porque ele representa Deus. Ele nos trouxe as leis de Deus, ou nos traz, né? Vamos pôr no presente. Ele nos traz as leis de Deus, de forma que
ao praticarmos os desígnios de Deus, auto nos desobsidiamos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, por nos delegar as leis de Deus, Ele é o único ser que nos desobsidia. Desde que pratiquemos as leis de Deus, trazidas por Ele e delegada a nós, desde que façamos por merecer, desde que ergamos nossa fronte, desde que lutemos. Como já dissemos, do Cristo para cá, soubemos que uma fórmula existia, havia, capaz de auto nos desobsidiar. Antes do Cristo, desconhecíamos esta fórmula. Então, o Cristo é ou não é o responsável pelo desobsidiamento total aqui na Terra. O Cristo é ou não é o único responsável pela desobsessão aqui no nosso seio de seres em processo em evolução? É óbvio que sim. Esse que disser jamais o Cristo nunca foi e nunca será o único responsável pelo desobsidiamento, pela desobsessão no seio da humanidade. Esse indivíduo, ele ainda desconhece o verdadeiro significado do nosso guia e do modelo qual todos nós devemos seguir. Ah, mas o responsável pela desobsessão é a casa espírita. Responsável pela desobsessão é o intermediador. O responsável pela desobsessão é o próprio obsidiado. O responsável... Mas aí eu faço-te aquela pergunta: amealhastes conhecimento estes seres em qual fonte? Porque é preciso para desobsidiar, para autodesobsidiar, para dialogar com um obsessor, é necessário ter conhecimento. Conhecimento de causa e de efeito, de ação e de reação. É necessário ter conhecimento da pré-existência da alma, da imortalidade da alma. É necessário.
Aí eu te faço a pergunta: qual a única ciência capaz de nos ensinar como nos portar perante todas estas síndromes, a não ser a doutrina dos espíritos, que não é religião? Primeiro, ciência. Segundo, filosofia. Por último, religião, mas não religião do homem, e sim divina. É o religar. É o eu religado ao Pai. Pois vemos aí que não há obra do homem na doutrina dos espíritos. O espiritismo não é de natureza humana. Vamos para o próximo vídeo.